E nos 2 pontos desta noite eu vou conversar com a voz que consola, empolga, emociona e satisfaz quem ouve. Boa noite, Paulo Schott. Boa noite, Salomão. Estou um pouco nervoso, hein? Estou um pouco nervoso, hein? É um grande prazer estar aqui. Obrigado por essa brilhante introdução. É realmente um prazer, finalmente, estar aqui no seu programa. Agora, uma curiosidade, Paulo, para começar aqui a nossa tertúlia. Nas conversas do dia a dia, um barítono consegue manter a inflexão normal como se a voz fosse aquela sua? Depende. Geralmente, quando é em público, né, o barítono tem essa preocupação de apresentar a voz tal qual ela se apresenta no palco. Mas no dia a dia, em casa, e sempre por uma questão de, talvez, economia vocal, no dia a dia, a voz de um cantor não deve exatamente ter essa potência, ter todo esse apoio. A gente procura economizar mais na voz, fazendo uma voz mais leve, um pouquinho mais aguda. É assim que o dia a dia, até que chega o momento do canto, que a gente traz toda a ressonância vocal, né, para que ela funcione bem naquele momento que é preciso. Você sabe que agora, antes de entrar no estúdio, vai dizer assim, o Salomão é o seguinte, o Paulo Schott, que podia ser bailarino, se não fosse o joelho dele. É verdade isso? É verdade. Quando eu tinha 18 anos, eu recebi uma bolsa de estudos. Eu gostava muito de música e de dança, mas no momento da minha vida a dança se tornou mais importante. E o governo da Polônia, do consulado polonês aqui de São Paulo, eles estavam dando bolsas de estudo para filhos de poloneses. Meus pais são poloneses, emigraram ao Brasil depois da Segunda Guerra. E naquela ocasião, eu queria muito ir à Polônia, primeiro, para conhecer a terra dos meus pais e, segundo, para continuar os meus estudos de dança, de balé clássico. Cheguei na Polônia, depois de 23 dias num navio cargueiro, e comecei a ter aula de balé com professores poloneses e russos também. Sempre quis trabalhar muito, sempre quis me empenhar na dança e acabei demais me empenhando e tive um grande acidente, um horroroso acidente no meu joelho. E os médicos naquela época, eu estou falando em 1987, era comunismo ainda, me disseram que se eu quisesse continuar a caminhar, eu deveria parar de dançar. E foi isso que eu fiz, eu parei de dançar. Mas, curiosamente, né, essas coisas do destino, o maestro do coral da universidade estava abrindo vagas para cantores, para os estudantes. E eu fui fazer uma audição e ele me classificou e me ouviu. E foi a primeira vez que ele me disse, você tem um bom material vocal. E foi a primeira vez na minha vida, depois daquela desilusão com a dança, que eu pensei... Você já queria cantar? Não, eu queria dançar. Até hoje isso? Não mais. Aquele episódio do acidente foi muito marcante e eu me despedi da dança realmente naquele momento. E durante algum tempo não sabia o que fazer. É claro que a música sempre fez parte da minha vida. E foi esse maestro da universidade que mostrou ali que poderia haver uma outra possibilidade para que eu não deixasse os palcos e sim, ao invés da dança, que eu cantasse. Mas àquela altura você já tinha percebido que sua voz se destacava na multidão? Não tinha percebido. Eu fazia, juntamente com outro tipo de educação musical na minha escola, aqui no Brasil mesmo, fazia parte de um coral. Mas nunca havia percebido que a voz poderia ser um veículo de comunicação de algum tipo de exceção, que fosse diferente dos outros e que pudesse vir a ser um cantor de ópera. Você sabe, Paulo Schott, o Plácido Domingo voltou, como diz aqui na minha ficha, começou sua carreira como barítono, mas se celebrizou como tenor. E aos 70 anos, há pouco, ele voltou a se arriscar como barítono. São papéis especiais para barítono. O Iago, por exemplo, de Otelo, dificílimo. Ele temeu enfrentar agora o Plácido. Mas eu pergunto a você, dá para explicar à plateia aqui, de 2 pontos, quais são as diferenças básicas entre os registros vocal e um e outro? A diferença básica é a extensão do registro vocal.
Até que nota o cantor consegue cantar no registro grave, até que nota consegue cantar no registro agudo. Basicamente seria essa a distinção entre tenor, barítono e baixo. Né? Existem outros fatores que são a cor da voz, as passagens vocais, a facilidade em manter uma certa tessitura, que é onde a voz fica no maior tempo de uma certa canção ou de um papel inteiro. Então, são vários fatores, mas basicamente é a capacidade de um cantor de cantar num determinado registro vocal que determina qual é a classificação vocal dele. No caso do Plácido Domingo, é muito comum cantores no início da carreira começarem com um registro vocal, porque a voz se desenvolve, exatamente. Ela muda, ela vai para outros lugares que é muito difícil de saber aonde é que a voz vai, a gente diz em inglês, sentar, aonde que ela vai se acomodar, seria esse o termo. E o caso do Plácido Domingo foi esse, exatamente. Começou como barítono, depois se tornou esse grande tenor que o mundo conheceu, um tenor que cantou o maior número de óperas até hoje registrado. E depois, agora já, eu não vou dizer no final da carreira, porque a carreira dele ainda continua, né? Ele atingiu uma idade onde as pessoas, geralmente os cantores, param de cantar. E ele está numa forma fantástica. A única diferença é que ele voltou para o registro de barítono em muitos papéis com brilhantismo. A questão é que é normal as vozes agudas perderem os agudos com o passar dos anos. É muito normal. E isso acontece geralmente com a maioria dos cantores. O Plácido Domingo tem uma potência vocal, uma saúde vocal que realmente é inigualável. Não é para ser tomado como referência porque ele é único. Né? Eu assisti já diversas vezes e o vi há poucos meses atrás, em esplêndida forma, no Metropolitan Opera, e logo após havia um jantar para comemorar a performance dele, e ele foi ao microfone e disse: muita gente me pergunta quando é que eu vou parar. E ele disse que a resposta dele: se eu parar, eu enferrujo. Agora, você já pensou em ser tenor? Você sabe, Salomão, que eu comecei como tenor. Eu comecei com a minha carreira como tenor e durou muito pouco tempo, né? O meu primeiro encontro, as minhas primeiras aulas de canto, eu queria ser tenor. Eu acho que esse foi o problema. Eu sempre queria ser tenor, porque os tenores têm as áreas mais bonitas, os tenores são os mocinhos das óperas, e eu queria muito procurar uma maneira de conseguir dar aqueles agudos. É claro que não funcionou. O meu repertório durante muitos anos foi muito restrito, porque não tinha os agudos de tenor, mas eu cheguei a cantar como tenor durante alguns anos. Sim. Fui a um concurso de canto de Luciano Pavarotti como tenor. Isso em 95, no Rio de Janeiro. Ele veio fazer um concerto aqui no Brasil e fez uma audição com cantores brasileiros. E nessa audição ele me selecionou juntamente com 11 mais para que fôssemos a Filadélfia no ano seguinte fazer parte do concurso dele. E eu fui como tenor, mas não ganhei o concurso. Mas você se sente bem como tenor? Não, absolutamente não. Foi um grande erro ter tentado, durante esses primeiros anos da minha vida, me encaixar nesse repertório. E no momento que eu decidi que aquilo ali não era para mim e resolvi embarcar no repertório de barítono, tudo mudou. Tudo ficou muito mais fácil, mais simples, vocalmente, e realmente achei o lugar da minha voz como barítono. Então, foi uma tentativa que não deu certo, que acontece no começo da carreira de alguns cantores. Quando você ganhou o Tony do South Pacific na Broadway, tenor ou barítono? Barítono. Como barítono? Como barítono já. Como barítono. A minha época, a minha idade de tenor durou muito pouco. Foram simplesmente, eu acho que 4 ou 5 anos, nos primeiros anos do meu aprendizado. Mas eu citei na abertura, Paulo Schott, o seu reencontro com o maestro Luiz Fernando Malheiros no Teatro São Pedro. Qual é o papel dele na história de sua carreira? O papel do maestro Luiz Fernando Malheiros foi imprescindível. Ele foi a primeira pessoa que me deu um papel principal, um papel protagonista numa ópera.
ele foi o grande responsável pelo meu ingresso nos palcos operísticos, porque até então eu não fazia parte dos palcos operísticos, cantava nos coros, entrei para o Teatro Municipal de São Paulo para fazer parte do coro. E foi no Teatro Municipal de São Paulo, naquela época, o maestro Malheiro era assistente do maestro Isaac Karabchevsky. E num dos ensaios de Turandot, que foi minha primeira ópera como coralista, ele me chamou e me disse: você é novo aqui, nunca tinha te visto. Eu falei: sim, maestro, acabei de chegar da Polônia. Ele falou: Polônia, eu também estudei na Polônia. Então nós tínhamos esse vínculo que nos acabou unindo, né, numa conversa. Ele disse para mim: eu quero muito ouvi-lo, para conhecer a sua voz. Fiz uma audição a ele naquele ano e no ano seguinte recebo um telefonema do maestro Malheiro me convidando para fazer a ópera O Barbeiro de Sevilha. Eu perguntei: qual é o papel, maestro? Como qual é o papel? O protagonista. E foi assim que começou. Que coisa bonita. Depois disso, você canta em polonês? Canto em polonês, sim. Você fala muito bem o polonês? Na época que eu morava lá, o polonês era talvez a minha primeira língua, né? Isso acontece quando a gente mora num país muitos anos e acaba esquecendo aquela língua que não esquecendo, mas tendo a fluência maior na língua do país que se está morando. Mas só voltando ao maestro Malheiro, depois desse primeiro encontro com ele, eu tive várias oportunidades de crescer no palco, sob a regência dele no Festival de Manaus, no qual ele é diretor já há muitos anos. Então, assim, foi um maestro que realmente fez muito pela minha carreira e eu quis muito achar um tempo na minha agenda para voltar e fazer esse concerto de abertura da série dos concertos internacionais no São Pedro, na primeira gestão dele como diretor artístico. É uma boa acústica, hein? É uma ótima acústica. É uma ótima acústica. Você já se apresentou, estou vendo aqui, em todos os templos sagrados do canto lírico aí pelo mundo, como o Scala e o Metropolitan de Nova York. O público aqui de São Paulo tem alguma particularidade em relação às plateias internacionais? O público de São Paulo tem uma grande importância, que foi com o público de São Paulo que eu realizei as minhas primeiras transferências de emoção, palco-plateia. Isso é muito importante para o artista que está no palco, né? A reação do público, afinal de contas, a gente faz um espetáculo para o público. E o público de São Paulo tem uma peculiaridade, sim, de ser muito caloroso, muito paciente, eu acredito, né? Principalmente eu senti isso nos meus primeiros papéis. As pessoas sabem que é um artista novo e esperam ali um amadurecimento nos próximos anos. E é um público que tem uma certa paciência, uma paixão pelos artistas nacionais também. Isso é muito importante para quando se começa um público com uma resposta não tão, eu diria, crítica, né? Porque muitas vezes você tem uma resposta crítica se tratando de um artista novo, é muito difícil, muitas vezes, superar um trauma, né? Por exemplo, um cantor internacional, um cantor que não é italiano, fazendo uma estreia no Scala de Milão com uma ópera italiana, não é muito recomendável, eu diria, porque a gente sabe que existe uma tradição dos milaneses ali de não gostar de cantores que não são italianos fazendo os papéis italianos. Você sabe que você cantou no Teatro São Pedro, e eu estava na sua primeira récita aqui, as 4 canções do ciclo A Trompa Mágica da Juventude, de Mahler. Você cantou uma área das Bodas de Fígaro, você cantou uma cena complexa, cantou a Mozart, Das bodas. Né? E você... Isso é programa da pesada. É um programa que realmente depois que nós elaboramos o programa juntamente com o maestro Malheiro, eu olhei: maestro, eu acho que está pesado. Ele falou: talvez não, vamos ver o que dá, vamos ver nos ensaios. Você também teve aquela cena complexa das Valquírias de Wagner. Mas você se sente mais à vontade com algum compositor ou o ecletismo é a marca de um grande barítono? Boa pergunta. Eu acho que existem fases na vida vocal de um cantor
em que ele se dedica mais a um compositor do que a outro, por exemplo. Mas existem exceções. Mozart, por exemplo, é um compositor que se deve ser cantado a qualquer idade, qualquer momento da vida, da trajetória operística, porque é um compositor fantástico, né? E para a voz é muito confortável e muito saudável, né? Muitos professores dizem que se você está sentindo algo na voz que não sabe o que é, você deve voltar a Mozart, reformular, reachar novamente uma posição confortável dentro de Mozart e depois novamente seguir para outros compositores. Então, Mozart, além da sua genialidade que todos nós conhecemos, tem essa peculiaridade de ser saudável para a voz também. É claro que no começo da carreira de um cantor, é muito difícil se planejar de cantar Verdi, de cantar Wagner, né? Isso acho que vem com uns anos. E essa minha tentativa de cantar o Wotan foi uma tentativa exatamente para ver como é que a voz responde depois de alguns anos cantando outros compositores num repertório mais pesado e que eu particularmente gosto muito e espero poder cantar um dia o papel inteiro. Você sabe, Paulo Schott, sua participação, se eu queria saber, sua participação no musical no South Pacific, que aliás ele rendeu um Tony, talvez tenha sido decisivo na sua vida artística, não? Foi completamente decisivo, essa é a palavra certa, porque até então eu já tinha, a minha estreia nos Estados Unidos foi em 2001, no New York City Opera, a minha estreia na Europa foi em 2004, em Marseille com Eugênio Onegin, então eu já tinha uma carreira bastante positiva, estava muito satisfeito naquele momento da minha carreira, quando surgiu a proposta de fazer um musical na Broadway, que na verdade foi um musical escrito para um cantor de ópera, Ezio Pinza, o grande baixo. Sim. E esse fato foi um fato talvez também definitivo para que eu aceitasse fazê-lo. Eu não estaria ali fazendo um musical rock, que não teria nada a ver com a minha vocalidade, sim, mas sim estaria fazendo um musical parte dos musicais da era de ouro da Broadway, né? Escritos para cantores que cantavam sem microfone naquela época. Então, naquele momento da minha carreira, parecia ser o momento, a ocasião perfeita para exatamente abrir o leque de oportunidades, conhecer coisas novas, me aprofundar como artista, como ator também. Seria a primeira vez que eu estaria contracenando com atores da Broadway de verdade. Então, mesmo tendo que cancelar alguns contratos importantes de ópera por causa da extensão do musical, foi muito importante. Eu digo a você que foi por causa do South Pacific que eu consegui o meu primeiro papel de protagonista no Metropolitan Opera, com o Nariz de Shostakovich. O diretor do Metropolitan foi me assistir em South Pacific. Peter Gelb. E logo em seguida me convidou para fazer a audição para protagonizar essa ópera de Shostakovich. E foi assim que aconteceu. Eu já havia trabalhado no Metropolitan 2 anos antes como cover, como uma pessoa substituta caso o cantor principal ficasse doente. E foi somente depois da evidência que o South Pacific me deu naquele momento que o Metropolitan começou a me enxergar com outros olhos e me ofereceu essa oportunidade de fazer o papel protagonista, que me abriram realmente as portas para outros grandes teatros do mundo. Sabe, Paulo, as ressalvas do mundo da ópera aos musicais da Broadway estimulam você novas incursões nesse território? Não, nunca fizeram e nunca o farão. Eu recebi muitas, obviamente, críticas do mundo mais conservador da ópera quando eu resolvi aceitar o papel de South Pacific, mas eu resolvi ignorá-los. Eu simplesmente segui a minha intuição, meu coração, e aquilo a minha intuição me dizia que era o correto a ser feito. E eu digo a essas pessoas que foram tão críticas naquele momento que elas estavam erradas em me criticar, porque o South Pacific me acrescentou muitas coisas como artista, transformou realmente a minha vida e, como eu disse, foi graças a esse musical, aos prêmios e tudo que aconteceu por causa do South Pacific,
que outras coisas tão maravilhosas aconteceram no mundo erudito, como a New York Philharmonic, o Carnegie Hall e o Metropolitan. Sempre Metropolitan. Sempre Metropolitan, sexta temporada. Sexta temporada. Paulo, com a morte do Pavarotti, com Plácido Domingo e José Carreiras, no ocaso de suas carreiras, quem são os novos grandes valores do canto lírico no mundo? Existem alguns ótimos tenores, né? Você citou os tenores, e continuando ali nos protagonistas da ópera, porque é o que eles são, os tenores. Existem grandes nomes, mas eu acredito que o que se evidencia mais hoje em dia é o alemão Jonas Kaufmann. Jonas Kaufmann é dotado de uma técnica vocal impressionante. Americano? Ele é alemão. Jonas Kaufmann é alemão e faz parte do time das maiores casas de ópera, né, hoje em dia, e com certeza continuará por muitos anos. Ele tem um timbre um pouco diferente dos outros tenores que somos acostumados a ouvir. O timbre dele é mais baritonal, porém é um grande intérprete, um grande musicista, e a qualidade vocal é realmente impressionante. O que ele faz com a voz é o que todo cantor gostaria de fazer. Não é um barítono, é um tenor. É um tenor. Com quantos anos de idade é hoje? Kaufmann é contemporâneo meu, tem 44 anos. Um barítono brasileiro com seu talento tem obrigatoriamente de fazer carreira no exterior? Talvez por uma questão de sobrevivência, sim. As oportunidades, infelizmente, no mundo cultural brasileiro poderiam ser melhores. Sejamos honestos quando eu digo isso. Eu saí do Brasil para cantar no exterior porque eu já estava prevendo uma baixa na demanda do mercado operístico. Quando eu comecei em 97, havia realmente uma abundância. Depois de alguns anos, eu já havia vislumbrando que tudo estava diminuindo e que a necessidade de buscar novos contratos, novas casas, novas perspectivas era no exterior. Talvez por esse fato de sobrevivência como artista, sim, é necessário que os artistas procurem sair do Brasil e procurar não abandonar o Brasil, mas sair do Brasil para exatamente expandir as possibilidades e não só, como eu disse, financeiras, mas também artísticas, de conhecer novos diretores, novos cantores, novas casas de ópera. Isso tudo eu acredito que acrescenta muito ao artista. Talvez por esse lado também seja imprescindível sair do Brasil. Paulo Schott, muito bom o seu papo aqui comigo, aqui na Band News. É um prazer. Eu queria só o seguinte, se nós falamos, mas não cantamos. Não cantamos, é verdade. Eu só posso lembrar você o South Pacific, que é uma curiosidade geral aqui no Brasil. Que brasileiro é esse que ganhou o Tony da Broadway? Realmente foi uma surpresa, né? Foi uma surpresa. Na verdade, todo o momento ali das premiações, são várias premiações na Broadway, né? O Drama Desk, o Outer Critics, o Broadway League, que culminam no Tony Award. Então, o Tony Award é realmente o prêmio mais importante do teatro americano. E quando essas outras premiações que vêm antes foram acontecendo e foram me premiando, eu fiquei realmente impressionado pelo fato de que estavam ali me premiando por elas. Mas quando chegou o Tony, eu falei, mas de jeito nenhum, isso não vai acontecer. Isso não pode acontecer. Como é que vão premiar uma pessoa que nunca esteve na Broadway, a primeira vez na Broadway, um brasileiro? Isso não vai acontecer. Então, realmente, eu fiquei bastante com os pés no chão, acreditando que aquilo não iria acontecer, porque, na verdade, não era o meu objetivo ser premiado, e sim fazer um bom trabalho na Broadway, né? E depois que aconteceu, Liza Minnelli me deu o prêmio. Liza Minnelli, que é um ícone para tanta gente, né, dos palcos americanos, do cinema americano, me chamando ali para receber o prêmio, foi um choque maravilhoso e uma lembrança que eu guardo no meu coração, vou guardar no meu coração, na minha cabeça, nas minhas memórias para sempre, e que realmente, como eu digo, o South Pacific transformou a minha vida. E vai transformar o nosso programa hoje numa coisa inesquecível. Queria muito que você se apresentasse agora. Vamos lá. Eu vou cantar um trechinho. Vou cantarolar um trechinho talvez da canção mais famosa
do South Pacific, que é Some Enchanted Evening. Isso. Some enchanted evening, you may see a stranger, you may see a stranger across a crowded room, and somehow you know even then, that somewhere you'll see her again and again. Some enchanted evening, someone may be laughing. You may hear her laughing across a crowded room. And night after night, as strange as it seems, the sound of her laughter will sing in your dreams. Putz, que coisa bonita, Paulo, que coisa bonita. É a música que é bonita. Que coisa bonita, como você faz isso, que Muito coisa obrigado. bonita. Com toda a sorte, viu, Paulo? Muito obrigado. Mas volta aqui, né? Volto com prazer. Obrigado, Paulo Xota. Obrigado, Salomão. Extraordinário, né? Maravilhoso, maravilhoso.